Olá, muito bom dia, e debaixo dessa chuva abençoada a gente começa o Agro na Band de hoje. A gente veio direto à cidade de Cascavel contar a história de uma fazenda pioneira que está se destacando na produção de eucaliptos. E você vai ver também. Depois de aposta que não deu certo, o produtor de Cascavel inova e transforma o eucalipto em uma nova fonte de renda no campo. Qual é a mítica que o eucalipto devolve para o agronegócio do estado do Ceará? A silvicultura comercial é para o Ceará hoje o melhor negócio do agronegócio. Você vai ver como a escolha genética e o manejo correto garantem produtividade e mercado para a madeira no Ceará. A perspectiva de crescimento é muito grande, porque desde o conhecimento que as empresas vão tendo desses projetos aqui no Ceará, nós recebemos assédio comercial de Ásia, de Europa. E mais o uso do cavaco, que está gerando energia limpa para a indústria e abrindo novas oportunidades. Hoje a maioria das caldeiras elas estão sendo tudo transformada a cavaco, né? Estão tirando do gás, estão tirando do coque de petróleo, estão tirando do diesel, né? E o eucalipto hoje a planta é uma planta renovável, né? E ainda no Cariri, uma fazenda agroecológica fortalece a produção familiar e leva alimento saudável da roça direto para a mesa. Pouca terra, mas eu tirei ainda 26 caixas de machixe, que o cabo, naquele pedacinho que o cabo só acredita, o cabo que viu. Porque o pedaço era pequeno, mas nunca vi uma roça da área tão feliz daquele jeito ali, foi boa, viu? Tudo isso e muito mais você vê agora no Agro da Band. Há 8 anos, o empreendimento que deu errado nessa fazenda com a plantação de mandioca acabou dando espaço para uma ideia pioneira. E hoje, a plantação de eucaliptos já é uma realidade por aqui. Em Cascavel, no litoral leste do Ceará, uma propriedade rural tem apostado na silvicultura como uma alternativa produtiva e sustentável. São 766 hectares de área total, com 250 já destinados ao cultivo de eucalipto. Um projeto que começou há 8 anos e hoje se consolida como referência na região, mostrando que planejamento e tecnologia podem transformar o semiárido. Isso foi uma opção que a gente correu atrás, né? Em questão que a gente perdeu a outorga, né? De água, e aí o projeto de mandioca nosso teve que parar. E com isso eu tive que buscar uma alternativa, né, para a fazenda, junto com o diretor também da empresa. E aí a gente pensamos numa opção há 8 anos atrás, eucalipto, né? Hoje nós estamos aqui dentro dessa floresta, ela foi implantada em 2022, né? Já está com 4 anos e 1 mês. E o propósito da empresa é esse, que eu fui atrás, né? E para a gente fazer um aproveitamento da área que a gente temos hoje aqui, que dá 760 hectares. O mais difícil é a gente implantar o eucalipto, né, sendo no semiárido do Ceará, que todo mundo fala que não chove. Mas nós estamos numa área privilegiada, próximo ao litoral, né, e hoje é em torno de 800 milímetros o ano. E primeiramente a gente foi buscar a espécie para se adaptar. Foi trazido 4 espécies, né, de um viveiro de São Paulo primeiramente. E uma se destacou que é um clone, né, IAC 144, mas ele não é especificamente para o Ceará, mas deu uma adaptação boa e trouxe alguns resultados para a gente, em termos de número, né, em tonelada, e através desse pequeno teste, que são 4 hectares que eu fiz, e aí foi onde que viabilizou fazer um investimento numa área maior. Um dos pilares desse sucesso está na escolha da genética. A espécie KL104 foi definida após uma série de estudos e testes de adaptação. A busca por uma variedade mais resistente às condições climáticas locais, com bom desenvolvimento e alta produtividade, fatores decisivos para garantir retorno econômico ao produtor. Em procura, junto com o consultor nosso, Charles, né, há 4 anos eu fiz uma visita numa área que ele plantou, né, com a quantidade boa, né, elevada. E através dele foi indicado um viveiro de Teresina, anteriormente era o Eco, né? E ele se propôs a entregar para mim uma planta que ela sobreviveria com 500 milímetros d'água, né? Que é o KL104, né? É um híbrido, mas tem mais.
E com isso eu acreditei e os donos, né? E aí a gente estamos com essa floresta hoje aí de 4 anos mostrando e provando, né? E já entregando aí em torno de 200 toneladas por hectare. O ciclo do eucalipto exige paciência e manejo eficiente. Do plantio até a colheita são cerca de 5 anos. Durante esse período, o acompanhamento técnico é constante, garantindo que cada etapa do desenvolvimento da planta ocorra dentro do esperado, com foco em qualidade e rendimento. O Brasil é precursor de tecnologia, né? E as nossas florestas são super produtivas. As florestas mais produtivas do mundo estão no Brasil. E o Ceará, ele tem uma coisa que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer tipo de vegetal, que é luz, né? E com o clone certo, com o estudo genético correto, é possível alcançar grandes produtividades. Essa floresta é uma referência florestal de peso para todo o estado, todo o Nordeste, toda a região com déficit hídrico do Brasil seguir. O que foi feito aqui é uma escola para outras empresas e outros segmentos também que precisam de produtos florestais no Brasil. Então o segredo aqui é a base genética e a dedicação com o processo do agro, né? A agrociência em si. Para alcançar altos índices produtivos, o investimento inicial é de cerca de R$ 7 mil por hectare na implantação. A adubação de fundação tem papel essencial nesse processo, fornecendo os nutrientes necessários para o crescimento inicial. Além disso, o controle de pragas, especialmente das formigas, é permanente, já que elas representam a principal ameaça ao cultivo. O segredo é o quê? É carinho, tratar ela com muito carinho, né? É o princípio de um que eu trago comigo, né? Toda a higiene que eu trago para o meu corpo, eu trago para a planta. O porquê? Todo ser precisa ser limpo e bem cuidado, desde quando a gente nasce, né? Então o eucalipto é a mesma coisa. Então é um bom tratamento no solo, fazer uma correção de qualidade, né? Aí você vai jogar um alimento, que é o adubo, né? Colocar um NPK e com isso ir fazer todos os tratos culturais que ela necessita e um combate, né? Que a gente tem hoje um inimigo dela, que é a formiga. Então é um propulsor a gente não deixar cortar o caule dela para ela ter uma desenvoltura boa. Como é que faz para lidar com a formiga, por exemplo? O que é que vocês usam aqui para combater? Então hoje a gente usa a isca, né? A gente faz um pré-emergente, né? Nela e aí é o monitoramento diariamente, né? Hoje para cada área de 50 hectares a gente usa uma pessoa, né? Mas no pico a gente usa até 5, 6 pessoas para fazer o monitoramento no tempo que ela está desovando, né? Que a gente chama saúva, né? Que ela começa a fazer a casa. Aí a gente faz esse combate. As mudas que vêm de Teresina, no Piauí, passam por uma seleção criteriosa antes de serem levadas ao campo. O cuidado com a qualidade genética e sanitária garante uniformidade no plantio e melhor desenvolvimento das árvores. Esse padrão reflete diretamente na produtividade final da floresta plantada. Com o manejo adequado, a produtividade pode chegar a 200 toneladas de madeira por hectare. Um número que chama a atenção e reforça o potencial da atividade no Ceará. A história dessa fazenda aqui, ela começou no sonho do Antônio e na intrínseca vontade que ele tem de pesquisar, de se superar. E hoje esse projeto, como eu falei, ele tem números aqui que superam florestas do sul do Brasil, que tem a cultura há mais de 50 anos, tem outra quadra chuvosa, mas a curiosidade, a vontade de superar um desafio que a empresa teve anos atrás com o fracasso de uma cultura que realmente fracassou aqui por falta de água, né? Então, qual é a mítica que o eucalipto devolve para o agronegócio do estado do Ceará? A silvicultura comercial é para o Ceará hoje o melhor negócio do agronegócio. Então, produzir floresta no estado do Ceará é uma grande vantagem. E no município de Cascavel hoje pode se tornar uma referência para o Brasil, pode atrair grandes indústrias do polo industrial nacional. A madeira produzida atende diferentes segmentos, como movelarias, serrarias, além de abastecer o setor industrial com energia a partir do cavaco. A ideia é desenvolver o modelo e o cultivo do eucalipto por toda a região. A gente vê que hoje a empresa aqui ela já emprega alguns cascavelenses aqui.
é o pessoal natural aqui da região, da comunidade de Brito, localidade de Brito. Eu conheci a realidade dessa fazenda aqui antes, eu tive no processo dela de início e hoje eu estou vendo uma realidade bastante diferente e uma perspectiva também enorme pela frente. O agro em Cascavel agora ele está se voltando para essa tendência de florestas e sabemos que Cascavel tem áreas boas que dá para você fazer florestas também de eucaliptos. Como já sabemos também temos mercado, o mercado é gigante e Cascavel está só iniciando. Parte da madeira produzida na propriedade ganha um destino estratégico, a geração de energia. O eucalipto é transformado em cavaco, pequenos fragmentos de madeira utilizados como biomassa para alimentar caldeiras industriais. Esse processo substitui fontes mais poluentes e garante uma energia mais limpa e renovável. Tem a outra viabilidade, que é uma planta dessa, você pode colocar ela para o autoclave, né? Você pode colocar ela para construção civil, pode colocar para movelaria, né? E você transforma a tora, né? Que aí você consegue usar 100%. Até a folha dela, quando você joga dentro de um picador, né? Que aí você vai transformar ele em cavaco, né? Que hoje a maioria das caldeiras elas estão sendo tudo transformada a cavaco, né? Estão tirando do gás, estão tirando do coque de petróleo, estão tirando do diesel, né? E o eucalipto hoje a planta é uma planta renovável, né? Acaba que se torna energia mais limpa também. Sim, com certeza. Hoje uma árvore dessa aqui com 2 anos, ela faz muita limpeza, né, no nosso CO2 aí. Além do ganho ambiental, o uso do cavaco também representa economia para as indústrias e uma importante oportunidade de mercado para o produtor rural, com alta demanda e valorização constante. Nós temos que abastecer as indústrias cearenses com a necessidade que ela tem, com uma energia mais barata, né, de fonte renovável. Uma floresta dessa aqui tem um investimento baixo, um manejo mínimo, né, com a tecnologia que nós aplicamos aqui, o processo é quase todo mecanizado. E o que é mais interessante, com um custo baixo, as empresas podem ter, com um investimento só, um ciclo de 15 anos de floresta sendo renovada, porque o eucalipto ele tem uma brotação. E o que é atrativo? O baixo custo, né? O impacto socioambiental é muito grande, as receitas ambientais são muito grandes, os benefícios ambientais também são muito grandes. Então a viabilidade de um projeto desse aqui para o comércio é muito grande, sendo que uma carga de madeira hoje para chegar aqui no Brasil, aqui no Ceará do Sul, custa de 25 a 30 mil reais, só a logística, impostos nessa mesma faixa. Então, quando você produz madeira aqui no estado, você automaticamente já diminui esse custo logístico que viabiliza o projeto. De olho nesse cenário promissor, a propriedade já projeta expansão. A expectativa é crescer, em média, 270 hectares por ano até 2030. A perspectiva de crescimento é muito grande, porque desde o conhecimento que as empresas vão tendo desses projetos aqui no Ceará, nós recebemos assédio comercial de Ásia, de Europa. Tem negócios incríveis que chegam para o Ceará, mas não encontram base florestal. Por exemplo, o polo indiano, que é um dos que mais consome madeira, o polo asiático, né, que tem indústrias em portos, né, que são tocados a madeira sem ter um pé de eucalipto plantado, e elas buscam esses ativos onde estiver. E se o estado, hoje o estado de Ceará, ele é um consumidor de madeira. Tudo que tem de produto madeireiro no estado vem de outros estados, né? E o Ceará tem condição sim de ser um fornecedor de madeira para outros estados. E para contar histórias como essa por todo o estado, o Agro da Band conta com a Hilux Power Pack, cedida pela Newland. Uma parceria que garante mobilidade e equipe, fortalecendo a conexão com o agro cearense, mesmo nos terrenos mais desafiadores. E não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai até a região do Cariri cearense falar sobre como uma fazenda agroecológica está mudando a realidade de pessoas da região. A gente volta já já.
Agro na Band de volta na região do Cariri, uma fazenda agroecológica que está juntando forças do poder público e da sociedade civil, está mudando a vida de muitos agricultores da região. E você acompanha na reportagem de Paloma Oliveira. Cícero Vidal tem 60 anos e sempre trabalhou na agricultura. No sítio Jurema, ele cultiva diferentes alimentos e garante o sustento da família com o que produz na terra. Aqui na minha roça aqui eu tenho de tudo. Acho que eu tenho umas 10 tipos de coisa aqui. Plantada aqui é feijão, milho, macaxeira, batata, fava, coentro, cebola. Colheita foi boa? Graças a Deus sempre é boa. É tanto que já tirei lá, já vendi. Essa palha aqui já vai vender também. Planto outra. É sempre bom. A colheita aqui eu não tenho o que reclamar. Na rua eu não tenho coragem de fazer isso aqui. Agora o meu aqui eu tenho, porque eu tenho certeza que é puro. Tudo nosso aqui é puro aqui. Mas não pode estar vendendo não. E nem deve também. Porque mata os bichinhos e atrapalha a terra também, né? O espaço funciona como um apoio direto aos agricultores que recebem orientação técnica e utilizam a área para plantar e ampliar a produção ao longo do ano. A fazenda agroecológica do sítio Jurema tem 12 hectares e reúne agricultores que encontram no local a oportunidade de produzir e garantir renda. Daqui saem alimentos que abastecem feiras, mercados e até mesmo a merenda escolar do município. Toda a produção é comercializada e se transforma em renda para as famílias. Em troca, os agricultores precisam manter a terra produtiva. Esse projeto ele veio também para beneficiar justamente esses agricultores mais humildes, né, onde é fornecidos a eles acesso à terra, né, eles não pagam nenhum tipo de renda, recebem um apoio com energia, com água também, que é fornecido. E tá fora também o suporte técnico, né, o apoio que a equipe da secretaria dá, que a gente está frequentemente acompanhando, né, fazendo visita, dando orientações a eles, né, para que eles tenham disponibilidade de terra, de água para o plantio. Atualmente, Juazeiro do Norte conta com 2 áreas como essa, reunindo 16 famílias. O cultivo é agroecológico, com redução de uso de produtos químicos e adoção de técnicas mais naturais no controle de pragas. Antônio Pereira também faz parte do projeto. Ele cultiva alimentos como feijão, milho, maxixe e destaca o cuidado com a escolha das sementes para garantir uma boa colheita. A semente dessa aqui, desse jeito aqui, ó, se acaba tira uma semente desse jeito, você tira uma semente especial para a planta. É uma semente de qualidade, um quiabo bom. Aqui eu cultivo feijão, milho, maxixe. Eu plantei um plantinho de maxixe aqui que saiu uma coisa estourada, viu? Aqui eu plantei um quadrinho de maxixe aqui, mas vou dizer, pouca terra, mas eu tirei ainda 26 caixas de maxixe, que o cabo, naquele pedacinho que o cabo só acredita, o cabo que viu. Porque o pedaço era pequeno, mas nunca vi uma roça tão feliz daquele jeito ali. Foi boa, viu? Foi uma boa colheita. Foi, boa colheita, viu? Quem é fã da Toyota sabe, a gente não compra apenas um veículo, compra paz de espírito. E agora toda essa confiança, o melhor valor de revenda do mercado e o lendário motor da Hilux chegaram à van mais versátil do mundo, a nova Hiace. Para sua logística, a Hiace Furgão é imbatível, com porta-corrediça dos 2 lados e câmbio automático para agilizar a sua entrega. Já para o transporte executivo, a Hiace Passageiro é o novo padrão ouro. São 15 lugares com conforto premium e máxima segurança. Não arrisque o seu negócio com quem te deixa na mão. Invista na marca líder mundial em durabilidade. Vá agora à New Land Toyota mais próxima, conheça o novo Hiace e faça um test drive. Seu negócio merece um upgrade. E agora o Agro na Band tem um recado especial para você, produtor de camarão. Você sabia que o maior aliado do camarão é invisível? Enquanto você alimenta seus camarões, um verdadeiro exército trabalha em silêncio no viveiro por você. A Global Biotecnologia apresenta o TCP Camarão, a tecnologia do consórcio probiótico para camarão. Estamos falando de pós-bióticos formados em um ecossistema criado a partir de ingredientes naturais e que agem juntos para transformar o cultivo.
Aplicado na água ou na ração, o TCP Camarão mineraliza a matéria orgânica, reduz a amônia e gás sulfídrico, purifica a água e fortalece o intestino e a imunidade dos camarões. Mais saúde, mais sobrevivência, mais peso em menos tempo, com muito mais rentabilidade para você. A tecnologia do consórcio probiótico para camarão não é só um produto, é um novo jeito de pensar a produção. O solo respira, a água se equilibra e o camarão evolui. Inovação, sustentabilidade e lucro no mesmo cultivo. Fale com o especialista e revolucione a sua produção. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense. Neste ano de 2024, são cerca de 7 mil produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha em atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela ATEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal da ATEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural. Então, hoje nós atuamos com a ATEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, carcinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores. O técnico de campo, ele vai mensalmente, uma vez por mês, durante 24 meses e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança, E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. Além de tudo isso, todo produtor atendido pela ATEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta para que esse técnico de campo alcance com o produtor, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele. Não é crescer não só financeiramente, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também.
Então, é um aprendizado. Então, esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja a solicitação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa. Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 quilos de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor existe um QR Code aqui onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. Encharcado com essa chuva aqui que abençoa as terras produtivas do Ceará, a gente se despede hoje. Esse foi o Agro na Band. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise neste domingo às 8h30 da manhã ou assistir na íntegra também no YouTube, no canal da TV Band Ceará. Você pode nos seguir nas redes sociais apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado sábado que vem para o programa inédito, porque no Agro na Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!